elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai Criador, colocando em nossa tela mental a figura do Mestre, cheio de amor por nós, alegria, e sentir a sua presença ao nosso lado, e pedir a Ele que esteja conosco mais uma vez nesta hora. Mestre querido, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome do bem, para receber a mensagem, Senhor, que vai confortar nossos corações, que vai nos ajudar em nossa caminhada, que vai fazer com que tenhamos a certeza que não estamos sozinhos e que estamos sempre acompanhados por Ti, Teus bons Espíritos. Que nós possamos colocar no nosso coração a esperança, a alegria, trabalhar para conquistar a fé, que possamos trabalhar pelo bem. Então, devidamente envolvidos por essa paz, essa energia, nós pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré e Rita de Cássia, em nome de Kardec, em nome de Deus, nosso Pai Criador, que tudo devemos, que possamos dar por iniciada a palestra da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje aqui conosco, o nosso querido Guilherme Frankel. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma felicidade a gente conseguir estar aqui, né, numa tarde de quinta-feira, segunda-feira, perdão, já estou com a cabeça já na semana que vem. Uma tarde de segunda-feira, um horário que normalmente é tão atípico, né, na minha agenda de trabalho, mas a gente recebeu esse convite e, conforme eu costumo dizer para os amigos, eu não gosto muito de negar trabalho, então a gente acaba fazendo, né, uma ginástica para atender aos convites. E eu digo isso não no sentido de me gabar, mas porque ao receber essa tela em branco, porque uma palestra que é de tema livre, né, é uma tela em branco, a gente fica com a responsabilidade, né, e fica pensando, mas afinal de contas, qual será a abordagem, o que a gente pode conduzir, e de certa forma fica esperando que venha aquela intuição do mundo espiritual, que apareça o mentor espiritual e diga, ó, fala sobre isso, fala sobre aquilo, ou que a gente esteja andando pela rua e caia um papel com uma citação importante que nos desvende o tema da palestra. E dessa vez nada disso aconteceu. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou escolher um tema? E exatamente desta reflexão, acerca da reflexão, é que o tema surgiu. Qual é o meu papel no mundo? Qual é o papel que me cabe diante da sociedade, no grupamento onde eu me encontro? Que responsabilidades surgem ao receber esses convites? E daí que eu falava, né, da dimensão da gente não negar trabalho. De alguma forma, a vida abre estes espaços para que nós tenhamos oportunidade de interagir com algum propósito na vida. E eu acredito que da mesma forma como Sócrates e tantos outros pensadores, o nosso grande questionamento, mesmo para a gente que não está muito acostumado a pensar assim intensamente sobre questões filosóficas, o nosso grande questionamento talvez seja: o que Deus quer de mim? Qual é o meu propósito? Quais são as histórias, as construções anteriores a esta encarnação que me colocaram nesta situação de aparente doença? Como é que eu defino isso? E normalmente a gente entra num discurso assim muito raso, diz assim: estamos vivendo isso porque é o melhor cenário em que podemos nos encontrar. Deus assim determinou para que possamos construir a nossa saúde. Cabe a nós então aproveitarmos da melhor forma possível esta oportunidade. E aí eu pensava, mas o que é aproveitar da melhor forma possível? Será dizer para a nossa dirigente doutrinária: olha, Regina, sinto muito, não será possível atender a reunião porque esse é horário de trabalho?
Será que o melhor possível é efetivamente arcar com o prejuízo de uma tarde de trabalho não realizado para realizar outro tipo de trabalho? Será que o melhor possível seria investir intensamente nos jogos, nas loterias, na expectativa de ganhar aí um prêmio acumulado e não ter mais a necessidade do trabalho material para me dedicar integralmente à divulgação da doutrina espírita? Como equilibrar estes movimentos? Se eu não sei exatamente qual é o meu propósito nesta sociedade onde estou inserido? Como é que eu posso determinar se eu estou fazendo a melhor escolha ao abrir mão do meu sábado de manhã para subir a Rocinha, atendendo ao convite da evangelização de crianças e jovens? Como saber se eu estou fazendo o melhor caminho ao abrir mão da minha manhã de sábado de praia para trazer meu neto, meu sobrinho para a evangelização no Rita de Cássia? Como saber se estamos fazendo o melhor? E normalmente, e aí eu recordo uma pessoa querida, que não é espírita, o professor Hermógenes, já desencarnado, e ele nos apresentava algo que para mim é extremamente importante nessa reflexão de hoje. Ele apresenta uma doença, que é uma doença da qual a grande maioria de nós somos portadores. É uma doença chamada normose, em que nós identificamos um padrão, determinamos este padrão como sendo o padrão normal e sofremos porque não conseguimos nos encaixar neste padrão. Então, porque eu estou 2 quilos mais gordinho do que a média, do que o normal, então eu estou doente. Porque eu não consigo os mega salários desejados, então eu estou doente. Porque eu não consigo atender a determinados padrões de consumo, eu estou doente. Porque eu não consigo, e prestem atenção vocês todos nós que somos espíritas, porque eu não consigo fazer atividades de caridade nos projetos sociais, então eu estou doente. Porque eu não consigo fazer a doação financeira que eu gostaria para o projeto, então eu estou doente. Porque eu não consigo dar todo o tempo que eu gostaria para a minha família, porque eu determinei um padrão específico que vai me legar a felicidade como espírito imortal. E ao não atender a este padrão, então eu me sinto doente. E aí talvez eu gostaria de fazer um contraponto. E acreditem, não foi proposital, eu não li o capítulo do preparo anteriormente, mas eu gostaria de fazer um contraponto a Emmanuel, me atrever a este contraponto. Porque para definir doença, é necessário que nós partamos de um grau de normalidade. A doença é tudo aquilo que nos coloca em uma condição aquém daquela que nós esperamos que seja anormal. Mas será que este é o critério de doença para o espírito? Porque sendo assim, então, todos nós, a humanidade, encarnados e desencarnados, estamos doentes. Porque o padrão normal, definido para a doutrina espírita, talvez possa ser aquele que nos é espelhado por uma interpretação de uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos questiona sobre quem seria o nosso guia e modelo, o guia e modelo mais adequado, e os Espíritos nos dizem Jesus. E aí, nesse sentido, nós comparamos os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos posicionamentos ao dele, e nós identificamos que nós estamos muito aquém daquilo que Jesus faz. E talvez por isso possamos assinar uma sentença para nós mesmos, um diagnóstico conclusivo de que estamos todos doentes. E possamos, portanto, passar a sofrer porque não conseguimos realizar aquilo que o Cristo nos propõe. E aí, talvez fosse extremamente triste estarmos todos encarnados na condição de doentes, perenamente reencarnando como doentes. E por isso que eu gostaria de fazer esse contraponto a Emmanuel, refletindo sobre um outro olhar, desmontando um pouco essa dimensão
né, da doença como sendo um ponto em que estamos aquém daquilo, daquela expectativa que temos. E pensando que talvez este estado que vivenciamos seja o melhor estado que conseguimos construir até o momento e que talvez, então, nesta linha de raciocínio, estejamos mais saudáveis do que nunca. Porque, comparados a encarnações anteriores, aquelas manifestações anteriormente realizadas por nós foram momentos aquém do momento que vivemos hoje. Então já nos encontramos em um processo de cura, em um processo de aquisição de saúde. E como este modelo para nós é inalcançável, pelo menos nas próximas encarnações, eu costumo dizer que eu, como sou um espírito rebelde, vou precisar ainda talvez de umas 1000 encarnações. Então este cenário de saúde que o Cristo nos propõe não é um cenário de saúde alcançável para mim. O meu cenário de saúde nesta encarnação talvez seja minimamente conseguir atender às demandas e às diretrizes que me foram propostas. E estaria então doente todas as vezes que eu fujo deste cenário, destas diretrizes, destas determinações. Mas a gente fica com aquele impasse. Quais são as minhas diretrizes para esta encarnação? O que está determinado, o que é esperado de mim para que eu possa apontar qual é a doença? Eu resgato a fala do Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Aqui a gente ganha já uma primeira pista. Todos aqueles caminhos que estão estrilhando e que se mostram fechados, que se mostram apresentando dores, sofrimentos, dificuldades que não conseguimos transpor. Talvez tenham sido caminhos escritos, baseados em doença, em falta de saúde, e que, portanto, precisam ser revistos. E o próprio caminho, a própria doença, é a cura, é o caminho de cura, porque ao mergulharmos neste cenário, estamos tomando consciência de quem nós somos. Então, muito mais do que evitarmos os sintomas e desejarmos ardentemente as nossas doenças, que possamos olhar para elas e dizer: "Ô querida, você é bendita, porque através de você consigo reconhecer quais são os meus caminhos equivocados e consigo apontar através da minha consciência quais são os caminhos que precisam ser percorridos." E aí continua o Espírito de Verdade: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aqui talvez ganhemos uma grande pista neste cenário da doença. Porque é movimento de doença, portanto, segundo esta fala até aqui, todo aquele nosso olhar que restringe o mundo a uma dimensão material, desconsiderando a possibilidade de uma vida espiritual, descartando a existência de uma soberana potência justa e amorosa a que arbitramos chamar de Deus, e que nos imbuímos da certeza absoluta de que o nosso destino é 100% escrito pela nossa vontade enquanto espíritos encarnados. Porque ele é sim escrito por cada um de nós em nossos movimentos encarnatórios. Mas estes caminhos, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, são traçados por nós enquanto espíritos desencarnados, a partir de uma avaliação muito mais palpável
acerca de nossas próprias necessidades. Então, a partir de lá, quando olhamos para nossas vidas, dizemos: nossa, eu preciso trabalhar melhor este aspecto, preciso trabalhar melhor aquele outro. Então, deixe-me traçar, junto com os meus mentores espirituais, o melhor plano de curso para que eu possa mergulhar mais profundamente nestas questões. E aí nós esquecemos de nosso propósito e chegamos aqui com o desafiador propósito de superarmos a nós mesmos sem conhecermos quais são claramente os nossos propósitos. E aí nos encontramos aqui, portanto, com o nosso guia preciso, precioso, que é a consciência, apontando para cada um de nós destinos, olhares, expectativas diante da vida que são diferenciados. E talvez por isso o professor Hermógenes tenha classificado a doença da normose, porque talvez a maior de todas as doenças a que podemos diagnosticar seja o olhar de que temos que ser todos absolutamente iguais. Somos espíritos com histórias milenares, construções diferenciadas, formas de pensar, sentir, agir diferenciados e que nos colocam em posições de ação diante da vida absolutamente diversos uns dos outros. E o Espírito de Verdade nos traz que dentro deste dilema de construirmos, de escrevermos a nossa história enquanto espíritos encarnados, precisamos estar atentos para não nos fecharmos neste movimento absolutamente material da vida, para que não caiamos nestas esparrelas que são o orgulho, que são a vaidade, porque elas fecham os nossos olhares para reconhecermos a dimensão espiritual de nós mesmos. Fecham os nossos olhares para reconhecermos a nossa filiação divina e o nosso propósito mais amplo, que é o de atingirmos um grau de perfeição análogo, equivalente ao do nosso guia e modelo em algum momento longínquo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, continua o Espírito de Verdade. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Esse parágrafo é absolutamente magnífico, porque o Espírito de Verdade, ele reconhece esta nossa diversidade, colocando-nos como músicos em uma grande orquestra. E é importante que nós pensemos na composição de uma orquestra, com diversos músicos, com diversas habilidades, tocando diversos instrumentos, cada um dentro dos seus trechos, nos seus ritmos, seguindo uma orquestra maior, mas efetivamente cumprindo o seu trabalho. Naquele momento, nenhum daqueles músicos na orquestra está preocupado em corrigir ou acertar a forma como o colega do lado está tocando, mesmo que estejam tocando o mesmo instrumento. A sua atenção é colocar a sua capacidade naquele instrumento para atender a partitura que está à sua frente e aos comandos de organização do maestro, que preocupa-se com a harmonia. E aí a gente volta, portanto, à nossa questão do propósito. Qual será o nosso propósito? Ainda ontem estivemos mergulhados na confecção da pomada do vovô Pedro. Um final de semana absolutamente magnífico, mas trabalhoso, cansativo. Desde a sexta-feira, a organização da casa, limpeza, preparação, o sábado, o domingo, intensamente mergulhados para produzirmos cerca de 50 mil potinhos de pomada que beneficiarão os mais inimagináveis
cenários de dores, de doenças. E durante a feitura, em vários momentos tivemos a oportunidade de nos questionarmos. Como eu, criatura doente, posso estar aqui cumprindo um papel tão importante? E uma das grandes conclusões que nos chega e que tem uma pertinência muito grande para essa nossa fala de hoje é que eu não estou ali cumprindo um papel para o outro. Na realidade, ali me encontrava buscando achar o ponto de equilíbrio de mim para comigo mesmo, buscando auscultar a minha consciência, buscando aurir recursos para estabelecer um cenário de equilíbrio, de saúde, que me é possível nesta encarnação, porque desde o momento em que reencarnei, venho sistematicamente, assim como todos vocês, todos nós temos sistematicamente, incorrido em equívocos de ação, nos distanciado do melhor momento de saúde, portanto. E ali, naquele mergulho, talvez fosse um momento de ajuste, de afinação de equipamentos, que redundará assim no deleite, no equilíbrio de outros irmãos que carecem daquele recurso. Mas saímos no domingo, nós, os 180 voluntários reunidos na confecção da pomada, com farto material para um ano de reflexões. Pensarmos sobre os nossos limites, pensarmos sobre o nosso desejo de saúde, pensarmos sobre o nosso desejo de evolução de nossas potências de manifestação, para angariarmos não um cenário de saúde mais profícuo, mas um cenário de mais plenitude espiritual, progredindo sobre nossos próprios passos, tentando acertar o tempo todo, na certeza de que somos espíritos imortais. E aí continua o Espírito de verdade nos dizendo: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Este é o nosso propósito, a manifestar-se diariamente em cada uma das pequenas ações a que fomos convidados a interagir neste mundo. Gestos pequenos, como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ações suaves, como nos devotarmos aos nossos familiares, como fazermos com um pouquinho mais de capricho as ações que chegam. São pontos de construção desta felicidade. E talvez neste sentido, Sócrates, muito mais consciente ou com uma certeza muito maior da imortalidade de sua alma, tenha se posicionado de forma tão contundente a dizer: pera lá, o envenenado é o meu corpo, não eu, não a minha essência, que em verdade se cura através da entrega à convivência em sociedade, oferecendo aquilo que de melhor eu tenho, mesmo que isto me custe o movimento encarnatório. Mas este foi Sócrates na sua movimentação. Nós seguimos abrindo mão das pequenas coisas, cada um dentro do seu olhar. Cada um de nós sabe o peso de abrirmos mão em favor do outro de pequenas coisas. E por isso mesmo não há prescrição do que deve ser dado, do que deve ser ofertado. Porque cada um de nós tem em mente, na sua consciência, o caminho a ser trilhado.
Nós temos até que horas? 4h20. 4h20, obrigado. Para poder me organizar aqui em termos de pensamento, que a gente vai olhando ali o relógio, aí parece um bicho assim, né? E a gente fica assim, mas qual o tamanho da ameaça? Qual será o tamanho da mordida? Mas nessa reflexão, então, acerca de qual é o nosso propósito, entendendo, portanto, que nós temos um propósito maior, que é o da perfeição, porque todos nós somos espíritos perfectíveis, mas um propósito que se desdobra em ações menores, chamadas encarnações, e que se desdobra em microações, chamadas oportunidades de convivência. É que nós vamos auscultando o nosso estado de saúde, de doença e de possibilidades de plenitude. E vamos tentando combinar todos estes movimentos, todos estes olhares, para dizer: este é o papel que me cabe neste momento. Ainda outro dia, caminhava com meu filho, André, e minha esposa, Rose. Meu, né? Que coisa curiosa, a gente vai retomar isso já já. Mas caminhávamos para resolver questões corriqueiras do dia a dia, e atualmente, eu não sei se vocês já repararam, mas é quase impossível vencer 2 ou 3 quarteirões sem esbarrarmos com pessoas em situação de rua. Pelo menos na Zona Sul. E o André, no auge dos seus 9 anos, criatura perspicaz, altamente observadora, em determinado momento me questiona. Já havíamos passado por cerca de 3 ou 4 pedintes, e eu me limitava a um aceno de cabeça, a um boa noite gentil. Olha, meu irmão, não vai ser possível dessa vez. Fique em paz, boa sorte. Eu sempre dizia alguma coisa. E talvez lá pelo 5º pedinte, eu disse o que já estava, né, dentro do script, mas abri minha carteira, tirei algum dinheiro, dei para ele e desejei boa sorte. E aí meu filho me fuzila de imediato. Criança que está na evangelização é fogo, né? Aprende as coisas muito rápido. E aí ele diz assim: mas a tia disse... Aí eu já me perguntando quem é a tia e o que disse, né? Mas a tia disse que nós devemos ajudar sempre. Por que você só ajudou a este e não aos outros? E aí, com a tranquilidade que nos é característica em função de termos sido apresentados a esses questionamentos durante tantas vezes ao longo desses últimos 12 anos como evangelizador, eu disse para ele: mas e quem disse que eu não ajudei aos outros? A ajuda não é apenas a ajuda material. O nosso posicionamento de dizer para aquela pessoa: você não é invisível, você existe, e eu tenho condições de te observar, eu tenho algum sentimento, eu estou sendo empático, eu me sensibilizo pela sua dor, talvez seja uma ajuda muito maior do que os trocados que nós possamos dar para aquele irmão que está em situação de rua. Porque, meu filho, além de tudo isso, é necessário pensar que eu tenho que ajudar prioritariamente ao meu núcleo familiar, que é constituído da sua mãe e de você. E que, portanto, a minha responsabilidade de vesti-lo, nutri-lo, educá-lo, me obriga a não abrir a carteira todas as vezes que alguém me pedir ajuda. Porque se eu ajudo a todos e não ajudo a você, que compromisso estarei prestando atenção? Que demandas estão falando no meu coração? Mas é claro, complementei, que isso vai de pessoa para pessoa. Aí contei a história do Bezerra de Menezes. Médico, que viveu numa situação material absolutamente complicada, porque de fato entregava tudo o que tinha
para a caridade, porque dava consultas gratuitamente, porque atendia a todos, mas porque ele tinha uma outra dimensão do que é viver neste mundo. Cada um de nós, segundo nossos parâmetros, segundo nossos paradigmas, atendendo ao único guia seguro que temos. E sim, meus amigos, para a surpresa de todos, este único guia não é Jesus, não é o Livro dos Espíritos, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, e muito menos quaisquer outras obras religiosas que possam estar vigorando pelo mundo. Este guia inequívoco que nos direciona à construção da plenitude a que tanto almejamos e que podemos compreender como um cenário de saúde plena, é a nossa consciência. Ela nos dita acerca daquele compromisso que nós assumimos ao reencarnarmos. É ela que nos sinaliza o nosso compromisso para com Deus. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz Kardec, que este compromisso ele é prioritário até mesmo ao julgamento do coleguinha do lado que nos diz que estamos fazendo errado. E quantas vezes mergulhamos na fala do outro e sofremos porque não conseguimos atender à premissa do outro. Não estou desmerecendo o Senhor Jesus como guia e modelo, prestem atenção. Mas eu diria que ele serve para nós como aquele modelo utópico, inalcançável, pelo menos nas próximas 1000 encarnações, mas que mobiliza em nós um desejo fortíssimo de transformarmos a nossa realidade. Mas na ação corriqueira do dia a dia, precisamos auscultar a nossa consciência. Precisamos muitas vezes receber as críticas dos irmãos à nossa volta, que insistentemente nos dizem: você está fazendo errado. Precisamos receber esta crítica e pensar: por que será que ele acha que eu estou fazendo errado? Que valores estará ele utilizando para realizar esta avaliação? Será que ele conhece minha história pregressa? Que pistas terá ele de minhas encarnações anteriores, de meus sentimentos, de meus pensamentos mais íntimos, para dizer com tanta propriedade que eu estou errado? Ou será uma necessidade dele, enquanto sujeito encarnado, de afirmar para o mundo, talvez numa tentativa desesperada, de dizer para si mesmo que aquela postura é a postura que deve ser seguida, que a minha atitude está errada? Quantas vezes temos repetido para nós mesmos e para os nossos colegas, através de conselhos, qual seria a atitude correta, embora, se olharmos para nós mesmos, reconheceremos a impossibilidade de agirmos conforme aquele conselho. Precisamos ter atenção quando estamos mergulhados no mundo, buscando o nosso propósito. E talvez por isso eu esteja aqui fazendo a opção da palestra e não de uma tarde de trabalho. Remunerado, estou trabalhando como palestrante. Talvez por isso identifiquemos em companheiros a premissa de abrir mão de feriadões, de sábados, de domingos, para realizarem trabalhos, não necessariamente na casa espírita, mas também consigamos compreender por que muitos de nós não conseguimos mobilizar energias para seguir dentro dos nossos movimentos religiosos, dando mais atenção às nossas dimensões profissionais, às nossas dimensões familiares, às nossas dimensões afetivas. É porque a nossa consciência e o nosso conjunto de crenças e valores nos aponta que aquele é o caminho.
e se racionalmente identificamos que aquele não é o caminho, cabe a nós construirmos todas as pontes possíveis e imagináveis para transformar o nosso trajeto. Por isso que o Cristo nos sugere que não devemos julgar. Por isso que nós dizemos tanto para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos: não julga o coleguinha, porque ele está seguindo de acordo com os seus parâmetros. E talvez o nosso maior desafio seja vivermos dentro de sociedade, cada um com sua diversidade, cada um com seus propósitos, cada um com seus olhares, e de conciliarmos a tudo isso a tal ponto de sermos capazes de obrarmos na vida transformando a realidade material no mais belo, no mais pleno possível, não na nossa utopia. Porque se nós ficarmos efetivamente sofrendo porque Jesus teria feito assim. Sim, Jesus, eu fiz diferente. Eu ainda não consigo fazer de outra forma. E por causa disso, muitas vezes eu erro sim. Algumas vezes eu adoeço sim. E aí eu volto àquela fala: bendita seja minha amiga doença, porque dói. Ela dói para nos sinalizar que estamos nos distanciando, porque nossa consciência está ali sinalizando, estamos somatizando, porque nós temos o nosso prumo e nos desviamos porque não o estamos auscultando em plenitude. Estamos nos deixando levar de roldão por esta doença chamada normose, porque não confiamos em nós mesmos, nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, nas nossas metas, na nossa liberdade de sermos simplesmente. Difícil nos dias de hoje, né? Em que somos julgados por todos os atos, por todas as postagens nas redes sociais. Mas aí surge, no último minuto e um pouquinho, porque eu vou ultrapassar aí 2 minutinhos, vou pedir licença da casa. Surge nessa hora, não mais a ideia da culpa, porque estamos doentes em função dos erros que cometemos no passado, mas a responsabilidade de que construímos este legado que ora vivemos e que arcamos com ele. E que temos hoje a oportunidade de construirmos o futuro por vindouro de plenitude a que tanto almejamos, simplesmente ao modificarmos as nossas ações no presente, apesar de estarmos doentes. Esse, meus amigos, eu acredito que seja o maior desafio. Perdoar 70 vezes 7 vezes talvez seja muito fácil quando a ofensa vem de fora. Será que conseguimos nos perdoarmos? Abrandarmos esta culpa que nós construímos ancestralmente e que nos coloca numa posição de sofredores, gerando doenças atrás de doenças, quando já poderíamos ter atendido ao convite do Cristo que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Realizamos equívocos sim, meus amigos. E hoje temos o propósito não de pagar o saldo negativo que ficou de nossa conta corrente em função dos erros, mas de aprendermos através das experiências e das dores que nos são apresentadas. Aprendermos a fazer diferente. Aprendermos a enxergar ao outro, aprendermos a nos enxergarmos, a nos identificarmos como espíritos imortais que somos, legados a infinita felicidade, mesmo que tenhamos que realizar pequenos passos inovadores e diferenciados em relação aos passos de nossos irmãos, porque cada um de nós escolhe um caminho, cada um de nós sabe o tamanho do passo que pode dar. Possamos então, unidos sob este guarda-chuva que é a doutrina espírita, tendo por utopia utilíssima a figura do Senhor Jesus, mergulharmos cada vez mais intensamente nesta ausculta da nossa própria consciência,
que nos diz qual é o nosso papel no mundo. Paz e bem a todos.